Olá, boa noite. O programa de hoje dá sequência à série de entrevistas com candidatos e candidatas que irão representar Pernambuco no Senado nos próximos 8 anos. O dia de cada participante foi escolhido por sorteio, com a presença dos assessores dos partidos e coligações. A duração para cada candidato ou candidata é de 1 hora, com 2 intervalos. Nosso entrevistado de hoje é Humberto Costa, candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores, integrante da Frente Popular de Pernambuco. Seja bem-vindo, candidato. Tudo bem. Então, nosso roteiro inclui perguntas sobre a vida pública e carreira política do candidato, bem como sobre suas propostas e posicionamento em relação às questões de Pernambuco e do Brasil. Você poderá interagir enviando perguntas ou comentários para o WhatsApp 81 98830 7098. Repetindo, 98830 7098. Lembramos que é fundamental que se identifique no início de cada pergunta com nome e a localidade onde reside. O programa também pode ser acompanhado pela internet no seguinte endereço eletrônico: www.ufpe.br/NTVRU. Antes de começarmos as perguntas, vamos ver o perfil do candidato Humberto Costa. Humberto Sérgio Costa Lima nasceu em Campinas, interior de São Paulo, em 7 de julho de 1957. É formado em Medicina e Jornalismo e pós-graduado em Medicina Comunitária, Clínica Médica e Psiquiatria. Começou na vida pública em 1975, no movimento estudantil da Universidade Federal de Pernambuco. Em 1980, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores, PT. Foi deputado federal, deputado estadual, vereador do Recife e ministro da Saúde no primeiro governo Lula. Em 2010, foi eleito senador pelo PT de Pernambuco. Por 4 vezes, foi líder do governo no Senado. Em 2017, tornou-se líder da oposição ao governo Michel Temer do MDB. Atualmente, é senador da República. Humberto Costa é o candidato do PT ao Senado, ao lado de Jarbas Vasconcelos, também candidato pela mesma coligação. Bem, vamos começar a nossa entrevista. E aí, candidato, falar um pouquinho sobre o início disso tudo. O senhor fazia medicina na UFPE e iniciou no movimento estudantil. Naquele momento, já pensava em carreira política ou o foco ainda era a medicina? Não, na verdade, o meu foco era a medicina, muito embora já na minha adolescência, no 2º grau, eu já comecei a me interessar por política. Eu tive uma infância onde tive uma formação religiosa bastante importante. Com isso, absorvi todos aqueles princípios cristãos de igualdade, de amar ao próximo, enfim. E, de certa forma, isso me dirigiu para uma curiosidade por entender o porquê das desigualdades na sociedade brasileira. Então, já tinha um certo grau de politização. E na universidade, os horizontes foram se abrindo. Passei a ter uma convivência com muita gente que era de um campo de esquerda e, a partir daí, comecei a fazer a minha militância no movimento estudantil. Fui presidente de diretórios, participei da coordenação do DCE, fui dirigente da UEP também, na reconstrução, e depois participei um tempo do movimento sindical e comecei no movimento pró-PT ainda em 78, né? Está sendo mais prazeroso estar na política do que se estivesse na medicina? Não, eu sempre gostei muito da área da saúde, da medicina especialmente, particularmente da psiquiatria, que foi a minha última especialização. Houve momentos na minha vida política também, quando eu comecei a fazer mestrado em ciência política, que eu achei que a minha escolha iria ser por uma vida acadêmica. Mas depois que nós ingressamos na política, na militância, há uma cobrança que é feita por nós mesmos e pelos outros também. E por isso eu fui seguindo pela vida, digamos, a vida política propriamente dita. Disputei muitas eleições e uma das coisas que me levou a ser médico, que era o desejo de ajudar as outras pessoas,
na política também eu pude concretizar isso. Então, eu diria que me sinto realizado hoje como parlamentar, como político, mas não descarto a possibilidade de, ao me aposentar, voltar a trabalhar na medicina. Na política, o homem, né, a mulher, o parlamentar, ele é sempre muito visado, como o senhor mesmo já colocava, de certa forma, ainda há pouco, porque a população toda ela passa a cobrar uma postura coerente, passa a cobrar honestidade, passa a cobrar não envolvimento com corrupção. O fato é que hoje a gente tem uma população que está muito desacreditada da política, né, por uma série de problemas, de desmandos, né, de erros cometidos exatamente pela classe política. Hoje a população está, inclusive, em dúvida quanto às suas escolhas. O Brasil está padecendo desse momento hoje, né? Em quem votar? Como que a gente corrige esse problema, se não a partir de uma autorreflexão dos próprios políticos que estão hoje representando a sociedade brasileira? Bem, eu acho que há, sem dúvida, muitos problemas na cultura política brasileira. O PT, aliás, surgiu para combater e tentar mudar essa cultura política. É verdade que, num determinado momento, o PT, ele próprio, foi, de alguma forma, engolido por essas práticas, reproduziu um pouco. Não contava com isso? Não contávamos com isso. Acho que você vai na perspectiva de preservar o poder, de fazer as mudanças que precisam ser feitas, vai estabelecendo relações, alianças políticas, né? E para que essas relações se mantenham, sem que a gente faça uma reforma política, termina havendo, digamos, um processo de uma formação de coalizões, né? Que perdem um pouco a sua homogeneidade e cujas práticas políticas terminam se impondo. Acho que o PT errou nesse aspecto. Mas é inegável também que há hoje uma demonização da atividade política, não é? Não são todos os políticos que cometem qualquer tipo de irregularidade, não são todos os políticos que deixam de ser fiéis àquilo que defenderam junto à população, de modo que eu acredito que, se as pessoas fizerem uma reflexão melhor, se elas observarem que houve deliberadamente um movimento para desmoralizar a atividade política e aí deixar um vácuo onde atua o Poder Judiciário hoje, o Ministério Público, o próprio Executivo, não é? E os meios de comunicação. Então, eu acho que é preciso que as pessoas se interessem por conhecer a história de cada um que se candidata, que vejam quais são as suas propostas para melhorar o Brasil ou para o Brasil ser governado e, com isso, tomar uma decisão esclarecida. Vamos entrar no outro ponto, que é um pouco mais polêmico, que é a questão da candidatura que foi definida para o Estado aqui em Pernambuco e que criou a chapa majoritária que envolve o senhor, que envolve o senador Jarbas Vasconcelos, quer dizer, o candidato ao Senado Jarbas Vasconcelos, o deputado, né? E o governador Paulo Câmara. E isso colocou em segundo plano uma possibilidade que existia de se criar uma chapa puro sangue, uma chapa do próprio Partido dos Trabalhadores, com o nome de Marília Arraes. E é fato notório, né, que isso causou um grande rebuliço aqui no nosso Estado, e inclusive uma reação muito grande da militância do Partido dos Trabalhadores pelo fato de que a Executiva Nacional ela reprovou essa candidatura. O que de fato aconteceu e até que ponto o senhor se sente responsabilizado por ter o desaguado exatamente na exclusão da candidatura de Marília Arraes? Bem, o que aconteceu é algo que tem permeado a política do PT. Nós sempre colocamos que, para nós, o principal espaço a ser disputado é o governo federal. E já aconteceu em várias situações, em vários estados, que essa decisão do interesse nacional se colocou acima de interesses locais, de interesses pessoais, enfim. Pernambuco era um estado que, para o PSB, era muito importante. E, ao mesmo tempo, para nós, era importante que o PSB ou estivesse formalmente conosco, ou mesmo que informalmente nos acompanhasse. Imagine agora se tivessem ido para apoiar Ciro, o PCdoB, o PSB, isso daria a ele uma musculatura, isso daria a ele uma viabilidade que não tem hoje.
Então, isso tudo foi muito bem pensado, muito bem avaliado. Isso foi, inclusive, o tempo inteiro discutido com o presidente Lula. Eu já disse mais de uma vez, é uma inocência alguém imaginar que qualquer decisão relevante para o PT nacionalmente não passe pelo crivo, pela posição, não é, e pela manifestação do presidente Lula. Então, foi uma definição que passou por ele, que era do interesse do PT nacional, e até agora, todos os passos estratégicos que o presidente Lula deu, eles têm se mostrado corretos. O último deles agora foi a substituição do nome dele pelo Fernando Haddad, e as primeiras pesquisas já mostram a grande viabilidade de Fernando Haddad ir para o segundo turno e, quem sabe, ganhar as eleições. Uma outra questão é o fato de que Jarbas Vasconcelos sempre foi um dos principais críticos do governo Lula. Né? Antes, não, no período da redemocratização do país, nas campanhas pelas diretas, Jarbas estava muito próximo de Lula, né? de Ulisses, de Tancredo. Mas depois, no governo Lula, Jarbas vai para o outro lado. E agora, Jarbas realmente mudou de opinião? É claro que eu deveria fazer essa pergunta a ele, né? Mas o senhor faz parte hoje de um chapa onde ele está presente. O que é que se passa pela cabeça de vocês? É um novo Jarbas ou é aquele Jarbas que ainda tem duras críticas ao governo do PT e, particularmente, ao ex-presidente Lula? Não, na verdade, a aliança que nós construímos aqui em Pernambuco teve por base os interesses de Pernambuco. O MDB já fazia parte do governo Paulo Câmara, foi importante para que ele pudesse ganhar as últimas eleições, não é? E, como tal, era um partido que estava integrado totalmente à forma de governar de Paulo Câmara. Inclusive, o seu vice-governador era uma pessoa do MDB. Então, era natural que o MDB participasse dessa aliança, ao mesmo tempo que ele queria dar um novo perfil à Frente Popular, resgatando o seu caráter de centro-esquerda, e isso foi feito no momento em que ele convidou o PT a fazer parte dessa chapa majoritária. Mas aí o nosso entendimento, o nosso acordo, ele se deu no que diz respeito a Pernambuco. Quer dizer, o nosso compromisso de Jarbas e meu é lutar pelo nosso Estado, independentemente de quem vá para o governo federal, nós estarmos o tempo inteiro cobrando os investimentos, os recursos para que Pernambuco possa se desenvolver. Temos o compromisso de defender o governo de Paulo Câmara e assim se construiu essa aliança. Na verdade, as alianças se constroem muitas vezes entre segmentos, grupos, partidos que têm posições com muita diversidade e o que determina é aquele momento. Foi isso que aconteceu e eu espero que as posições dele, inclusive, evoluam. Quem sabe ele não pode ser um apoiador do futuro governo Haddad, não sei. Candidato, o presidente Lula indicou a ex-presidenta Dilma Rousseff como sua sucessora. Ela fez um primeiro mandato em 2014. Os números do desemprego no Brasil, eles fecharam em torno de 4,5%, que é um número relativamente baixo se comparar com os 13 milhões de desempregados que temos hoje, né? Mas em 2015 esse número aumenta para 9 e houve todo um movimento que acabou desencadeando no impeachment da ex-presidenta Dilma. Ou seja, a situação parecia confortável, depois ela degringolou, para usar uma expressão mais nossa. Isso não pode estar na memória de algumas pessoas no momento em que Lula deixa de ser presidente e passa a indicar um novo substituto, no caso do candidato Fernando Haddad? Não, eu acredito que não. Primeiro porque boa parte das coisas que deram certo nos governos de Dilma e do próprio Lula aconteceram na área da educação. E o grande formulador, o grande executor dessas posições, o grande pensador na área de educação do governo foi o Fernando Haddad. Então, ele tem a sua maneira própria de agir, de gerir, de pensar. Depois ele foi prefeito de São Paulo. É verdade que não ganhou a eleição, mas a sua administração fez história. Foi premiada internacionalmente, conseguiu resultados importantes em diversas áreas e, na verdade, sofreu o reflexo do desgaste
que o PT estava vivendo ali por volta de 2016. Mas eu ainda vou mais além. Quando a população olha o que era o governo Dilma e o que é esse governo Temer hoje, ela ainda tem um saldo muito positivo diante dos olhos da população. Eles que disseram que, tirando Dilma, tudo melhoraria, ficou absolutamente claro que isso era uma falácia, que havia uma crise muito grave, que era uma crise internacional e que foi aprofundada pelo boicote econômico e político que foi feito pela oposição. Quem não se lembra daquelas chamadas pautas bombas, não é, que foram feitas e que levaram a um aprofundamento do desequilíbrio fiscal. Então, acho que a população vê hoje uma situação muito diferente daquela do final do governo Dilma. Quando ela faz a comparação, ela vê que realmente é o PT que tem feito uma política que procura incluir todos os segmentos da sociedade brasileira. Uma outra pergunta ainda nesse bloco, quando a gente está falando um pouco sobre política. A gente viveu um período muito difícil, um período muito duro, né, que foram os anos de chumbo, os anos da ditadura. E hoje a gente está vendo a eleição com uma possibilidade, é claro que aos defensores dessa ideia e aos que se posicionam contrários, mas está no páreo uma possibilidade de a gente ter um regime semelhante àquele que a gente vivenciou no período da ditadura. Né? Quais são os riscos disso e até que ponto os partidos de centro-esquerda e os partidos de centro-direita poderiam se unir para fortalecer um bloco de combate a um bloco que entende-se como sendo de ultradireita, que pensa exatamente nesse modelo que a gente colocou no começo dessa pergunta? Olha, inicialmente nós temos que localizar por que essa direita cresceu, né? Naquele movimento de insatisfação com o governo Dilma, esses grupos se apresentaram desde o primeiro momento. E eles foram não só tolerados, mas eles foram estimulados por grandes lideranças nacionais, tipo PSDB, gente do MDB, hoje MDB, do DEM. Quantos desses políticos não estiveram presentes naqueles atos pelo impeachment, pela derrubada da presidenta Dilma? Então, eles, ao invés de, naquele momento, estabelecerem uma diferença clara entre o que era o bolsonarismo, o que era a MBL, o que são esses grupos fascistas e o que é o PSDB, porque, na verdade, não são a mesma coisa, eles deixaram que esses grupos não somente livremente circulassem as suas ideias naquele movimento, como também que esses grupos encabeçassem e construíssem uma hegemonia na luta contra o próprio PT. Então, a primeira coisa importante de se constatar é essa: esses bolsonaristas, eles são fruto da omissão e do oportunismo do PSDB, do DEM, desses partidos todos aí. Segundo, eu vejo que, pelo menos hoje, essas ideias têm muita dificuldade de se tornarem hegemônicas na sociedade brasileira. Em que pese Bolsonaro hoje ter praticamente 1/3 dos votos, é muito difícil, na minha avaliação, que ele consiga ultrapassar esse teto de 1/3 dos votos. E num eventual segundo turno, eu acho que naturalmente forças de centro e até forças de centro-direita tendam a apoiar um candidato que se contraponha ao Bolsonaro, porque acho que há realmente um risco, não é, na eleição de alguém com aquele perfil, de nós termos um governo que possa desrespeitar os direitos individuais, que possa promover perseguição às minorias, às vezes maiorias mesmo, como os negros, né? Mas acredito que, pelo menos hoje, pelo cenário de hoje, eu não acredito que o bolsonarismo possa chegar ao poder pelo voto. Eu acho que não sustenta. Obrigado, candidato. Vamos ao nosso primeiro intervalo e daqui a pouco a gente retorna conversando com Humberto Costa, candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores. Até já.
Voltamos com o Opinião Pernambuco, especial eleições. Hoje conversando com Humberto Costa, candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores. Lembramos que o canal está aberto para você interagir, enviando perguntas ou comentários para o número 81 98830 7098. WhatsApp, repetindo, 81 98830 7098. É fundamental que se identifique no início de cada pergunta com o nome e a localidade onde reside. Candidato, muitos investimentos estão deixando de acontecer no Brasil e alguns analistas acreditam que por conta da PEC do teto dos gastos, que teria criado uma certa limitação, né, para esses investimentos. Essa PEC tem como ser revertida? Sim, tem, por dois meios. Ou por uma emenda constitucional que suprima esse artigo que foi incorporado à nossa Constituição, ou por intermédio do que nós chamamos de um referendo revogatório. Ou seja, nós fazemos uma consulta à sociedade para que ela defina se essas matérias devem ser revogadas ou não. E, a partir daí, a revogação poderá acontecer. Desde que tenha também uma representação parlamentar mais progressista, né? Sim, sim. No nosso caso, no caso do PT, nós defendemos essa ideia e vamos buscar qualquer dos dois caminhos para revogar essa emenda constitucional, porque ela é um fator de inibição da possibilidade de os investimentos acontecerem, de o Brasil poder crescer. Nós não podemos trabalhar somente na perspectiva de cortar gastos para promover o equilíbrio fiscal. O momento de melhor equilíbrio, de maior equilíbrio fiscal do Brasil foi quando nós investimos muito por intermédio do Estado, que foram nos governos Lula e Dilma. Porque há um círculo vicioso que se constrói, que é quanto mais gente trabalha, quanto mais gente consome, quanto mais a sociedade cresce, maior também é a arrecadação do Estado para promover novos investimentos. Então, há um ciclo virtuoso. E no Brasil nós precisamos viver isso novamente. E com essa PEC que promove uma limitação dos gastos públicos durante 20 anos, sem dúvida nós não teremos recursos para fazer investimentos, teremos recursos apenas para pagar a nossa dívida interna. A Previdência do Brasil quebrou ou vai quebrar, como argumentam alguns pensadores, ou não? O que realmente precisa acontecer para que a gente tenha uma previdência que dê conforto e que não impeça o desenvolvimento do país? Essa é uma pergunta. E a outra é, o relatório do deputado Arthur Maia, ele estabelece uma idade mínima de trabalho da mulher para 62 anos e para o homem 65 anos. Ou seja, a mulher, ela pula de 55 para 62, aumenta aí 7 anos, e o homem aumenta 5. De que maneira o senhor vai se posicionar em relação a essa questão da reforma da Previdência? Bom, primeiro, é verdade que em todos os países do mundo, o sistema de previdência social ele tem que se adaptar à nova realidade da longevidade da população, do caráter saudável que essa nova vida tem. Isso tem acontecido no mundo inteiro. Então, mudanças são necessárias, é preciso fazer adaptações. Mas, como se trata de um tema absolutamente crítico para todas as pessoas, é preciso que elas tenham uma ampla participação nessa discussão e nesse debate. E uma verdadeira mudança na Previdência teria que acontecer tratando de dois pontos. Não somente dos chamados benefícios, mas tratando da arrecadação. Dentro dos benefícios, nós temos que separar o que é um benefício justo, que as pessoas pagaram para tê-lo, ou então que tem um conteúdo social importante, como os benefícios de prestação continuada, como a aposentadoria por idade no meio rural, enfim. Mas temos que separar também os privilégios. Hoje, o que pesa efetivamente nas dificuldades que o sistema previdenciário tem no Brasil, são as aposentadorias, especialmente no Legislativo, no Judiciário e em boa parte do Executivo, onde as pessoas podem se aposentar
sem que tenham contribuído proporcionalmente a isso e com contribuições que são, digamos, limitadas, né? Além do mais, não se pode construir um sistema previdenciário saudável se permanentemente nós estamos perdoando as dívidas que setores econômicos importantes têm com esse sistema. É o caso do grande negócio na agricultura, é o caso do sistema bancário, é o caso das grandes indústrias que foram progressivamente ingressando em modelos de refinanciamento das suas dívidas e muitas vezes simplesmente receberam anistia. Então, isso precisa mudar frontalmente. Então, qualquer outra discussão, como a redução da idade mínima para homens ou para mulheres, não pode se dar como uma coisa isolada, tem que se dar dentro desse contexto. E se acontecer dentro desse contexto, essa ampliação da idade mínima pode ser menor ou talvez até nem haver, porque hoje o que nós temos é uma grande quantidade de devedores, de sonegadores e de segmentos que foram beneficiados com o perdão de suas dívidas à Previdência. Outro ponto que também está um pouco dentro desse conjunto aí de medidas provisórias, de PECs, de PLs, né, que tramitaram nos últimos anos é a reforma trabalhista e a terceirização, né? E a terceirização ela acabou agora tendo uma votação no STF e aí ela se amplia para uma terceirização irrestrita. Qual é a sua opinião sobre esse tipo de terceirização? Até que ponto isso vai precarizar, vai fragilizar a vida do trabalhador brasileiro? Eu acho que vai ser a principal repercussão, o principal efeito dessa reforma é a precarização do trabalho no Brasil. E aí não somente a terceirização da forma como ela foi aprovada, ela pode implicar até mesmo no fim do concurso público para uma série de categorias profissionais importantes e estratégicas, o que não deveria acontecer. Nós podemos voltar àquele velho Estado clientelista que existia antes da eleição da Constituinte de 1988. Então, a terceirização, ela promove uma precarização enorme, porque não somente os salários são mais baixos para o trabalhador terceirizado, como também porque as condições em que esse trabalho acontece, elas são diferentes daquela que acontece para o trabalhador, o funcionário especializado daquela empresa. Basta olhar as estatísticas de acidente de trabalho, são os terceirizados que sofrem mais acidentes de trabalho. A tese das empresas é que pode aumentar a oferta de emprego, mas poderia ser o caso de o que é emprego de um se transformar em emprego de 5? Exatamente, o que eles pretendem é isso, não é? É ter uma mão de obra barata para que possa essa mão de obra executar todas as atividades, até mesmo aquelas que exigem um grau de especialização maior, sem se responsabilizar pela garantia dos direitos, porque passa a ser a terceirizada que tem a responsabilidade única com relação a isso. E eu vejo outras questões além da terceirização. O trabalho intermitente, por exemplo, ele é sinônimo de precarização. Imagine você ser contratado por uma empresa para a qual você só trabalha um certo número de dias que interessa àquela empresa, só recebe por aquele número de dias, a sua contribuição previdenciária, o que passar da base do salário mínimo, você tem que pagar aquela diferença. Então, haverá situações em que provavelmente o trabalhador vai ter que pagar para trabalhar, não é? E sem nenhuma capacidade de prever a sua vida. Candidato, os governadores do Nordeste chegaram a elaborar uma carta protestando contra a possibilidade de privatização da Chesf. Quem vai salvar a Chesf da privatização? Quem vai salvar as águas do Rio São Francisco de uma tomada de controle, tomada de domínio por parte das empresas? Eu acho que será o governo Haddad, não é? Nós temos uma posição absolutamente clara contra a privatização do sistema elétrico, porque nós entendemos que esse é um segmento estratégico para qualquer país, é uma questão do Estado
que precisa ser discutida como esse componente estratégico que efetivamente é. E no caso específico da Chesf, por exemplo, o papel que ela exerce para o Nordeste, ele é insubstituível por uma empresa que tenha a finalidade do lucro. A Chesf não é apenas a empresa que gera, que transmite a energia, mas ela é uma empresa que investe fortemente no Nordeste. Investe em programas sociais, investe em desenvolvimento de tecnologia, investe numa série de ações que vão fazer com que, necessariamente, a nossa perda seja irreparável, né? Ao mesmo tempo, a consequência da privatização da Chesf, como de todo o sistema Telebrás, seria o aumento do preço da conta de luz, da conta de energia, e a nossa população e a nossa empresa, a nossa indústria, já não se vê em condições de bancar aquilo que já existe hoje. Imagine se nós tivermos um processo de privatização. E a outra questão é que, em havendo a privatização, essas empresas serão vendidas, como se diz vulgarmente, a preços de banana, né? Em algumas delas, o lucro anual é maior do que o valor do lance que está sendo apresentado para empresas, a maior parte delas multinacionais. E no caso da Chesf tem um componente mais grave, que é a perda por parte do Estado do controle absoluto e total sobre o próprio Rio São Francisco. Candidato, algumas áreas elas tiveram uma atenção especial do governo, mas ainda assim a gente sabe que não se resolveram no Brasil, né? A questão da saúde, por exemplo, mesmo o senhor tendo passado pelo Ministério, tá? Mas problemas que a gente vivencia hoje, a gente vivenciou lá atrás também. Na questão das filas enormes, a dificuldade para você fazer um agendamento, a fuga para os planos de saúde. E os planos de saúde também não são uma coisa só do momento, muito embora no momento as pessoas estejam fazendo o contrário, né? Estejam fugindo dos planos de saúde e tentando se agarrar no serviço público. O que fazer para melhorar a saúde do brasileiro, considerando a dificuldade que hoje o brasileiro tem, por exemplo, para pagar um plano de saúde ou para ter um atendimento na rede pública? Nós temos que melhorar o SUS, o Sistema Único de Saúde. E a primeira medida a se fazer para melhorar o SUS é banir essa emenda constitucional que tratou da limitação dos gastos públicos, porque ela estabelece também um limite para o crescimento dos gastos com a área da saúde. Essa é uma coisa fundamental. No Brasil, hoje, o governo federal proporcionalmente gasta muito menos do que os estados e os municípios, e mesmo com todo esse gasto municipal e estadual, a precariedade é grande, embora o SUS seja um sistema muito avançado em todo o mundo, é considerado o sistema mais generoso internacionalmente em termos de política de atenção à saúde da população. Então, eu vejo isso. O outro aspecto é nós melhorarmos a gestão. Esses 2 anos do governo Temer foram terríveis para a área da saúde. As prioridades que foram apresentadas, elas desorganizaram o próprio sistema, a retomada de programas de distribuição de ambulâncias, ao invés de ampliar a resolutividade de cada região que há no nosso país, não é? Uma crítica que é feita ao modelo de gestão do serviço público, sobretudo dos hospitais hoje, é esse controle que é assumido, de certa forma, pelas OS, né? E aí os hospitais daqui de Pernambuco, que são do governador, implantados pelo governador Paulo Câmara, pelo governador Eduardo Campos, eles são geridos através de OS. O próprio Hospital das Clínicas da UFPE também é gerido através de uma OS. E é de uma instância federal. Esse modelo de gestão, através das organizações sociais, eles devem permanecer, na sua visão? Não. Eu sou absolutamente contra esse modelo das organizações sociais para a gestão do serviço público. Nós temos que tirar essa paranoia de tudo que é gerenciado pelo setor público, é sinônimo de má gerência. Não, nós temos no Brasil hospitais, serviços que são muito bem gerenciados, que são referências internacionais, inclusive, e que
podem e devem continuar sob esse mesmo modelo de gestão. Essa intermediação na gestão, principalmente pelas OS, me parece que é algo muito nocivo, que torna, inclusive, mais caro o processo de gestão e o custeio dessas entidades. Ele é muito permeável à corrupção. O senhor faz essa crítica ao governador Paulo Câmara, por exemplo? Eu faço a crítica às OS, né? Não concordo com essa visão. Ele tem lá a visão dele, adotou isso na área da saúde. Eu jamais adotaria se eu fosse governador do estado ou presidente da República. No caso dos hospitais federais, nós não temos uma OS, nós temos uma empresa, não é? Que é a empresa, a EBSER, que ela é, na verdade, uma empresa pública e que tem um papel de fazer a gestão, a contratação. Todos nós sabemos que há, de fato, um certo engessamento, né, da máquina pública por conta de muitas exigências para que haja especialmente contratação de pessoal. E a EBSER é um modelo público que ajuda a superar esse engessamento. Vamos a mais um intervalo e daqui a pouco a gente retorna conversando com o candidato Humberto Costa e repassando as perguntas que chegaram pelo nosso WhatsApp. Até já. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, especial Eleições. Hoje conversando com Humberto Costa, candidato ao Senado pelo PT. Lembramos que o canal ainda está aberto para você interagir, enviando perguntas ou comentários para o número de WhatsApp 81 98830 7098. Vamos começar com a pergunta de Josinaldo Oliveira, de Jaboatão. Em caso de vitória de Paulo Câmara, qual será o cargo de Marília Arraes no governo do PSB? Não, nós não discutimos em nenhum momento essa aliança eleitoral pensando em ocupar qualquer espaço dentro do governo do Estado. Nós fizemos essa aliança exatamente porque ela permite uma reconstituição da Frente Popular em Pernambuco e era vital para a nossa vitória, é vital para a nossa vitória na eleição presidencial. Em nenhum momento nós conversamos sobre que tipo de participação ou se haveria participação ou não do PT no futuro governo. J. Albuquerque, do Cavaleiro, gostaria de saber do candidato qual a nota entre 0 a 10 que ele dá para a segurança pública do Estado. Eu acho que ela esteve muito mal até o ano passado, né? Eu não gosto muito de dar nota, mas a gente reconhecia que tínhamos um problema muito grave com a segurança pública de Pernambuco. Porém, os investimentos e a mudança no modelo de gestão que vem acontecendo do ano passado para cá melhorou bastante, não é? A contratação de pessoal, a aquisição de equipamentos, a instalação de batalhões, a descentralização do policiamento, tudo isso melhorou e isso tem sido constatado pelos indicadores de violência na sociedade pernambucana. O que eu posso dizer é que eu sinto que há uma movimentação no sentido de que haja uma diminuição progressiva da criminalidade e da insegurança no nosso estado. Mas ainda assim os números, pelo menos eu lembro de um dado até a metade do ano, já passava de 2.000 assassinatos. Isso não é estarrecedor? Pois é, mas isso tem reduzido sensivelmente. Por exemplo, esse mês de agosto foi o mês com o menor número de assassinatos, né, de homicídios, desde 2013, que foi o ano mais importante do Pacto pela Vida aqui em Pernambuco, onde os indicadores de violência tiveram uma redução muito significativa. Acho que o problema existe, é um problema de Pernambuco, é um problema nacional, mas eu creio que o governo está se esforçando para resolvê-lo aqui em Pernambuco. Pedro Neto, do Varadouro, Olinda, a ausência de uma terceira via na disputa pelo governo do Estado fica evidente a cada pesquisa, com os indicadores de dúvidas, brancos e nulos. A retirada da candidatura de Marília Arraes nesse contexto pode ser considerada um equívoco? Não, não acho que foi um equívoco, não.
porque, como eu disse, quando nós discutimos esse processo de 2018, nada é mais importante do que nós tirarmos esse governo de Michel Temer, nada é mais importante do que nós interrompermos essa trajetória do golpe que começou em 2016, e isso só é possível fazer se nós elegermos o presidente da República. Em 2 anos, Michel Temer conseguiu fazer um desmonte muito violento em relação às políticas públicas que foram referência nos governos de Lula e de Dilma, conseguiu aumentar consideravelmente o desemprego, ampliou a desigualdade, o Brasil entrou no mapa da fome, e mais 4 anos de qualquer governo que tenha políticas, ainda que menos parecidas com a de Temer, mas que sejam dentro de uma concepção neoliberal, certamente vão fazer com que o Brasil sofra muito. Então, nós tínhamos que apostar. A eleição do presidente da República é mais importante do que a eleição de qualquer estado brasileiro. Jairo Bezerra, de Camaragibe. Senador Humberto, não foi a crise hídrica internacional, mas o boicote de Aécio por ter perdido a eleição que influenciaram a crise brasileira no governo Dilma? Também havia uma crise financeira e há uma crise financeira internacional, uma crise econômica, mas sem dúvida, quando o PSDB perde a eleição e ele vai para promover um verdadeiro boicote ao governo Dilma, inclusive apoiado por setores econômicos que produziram uma verdadeira sabotagem econômica, isso pesou fortemente. O próprio presidente do PSDB, o Tasso Gereissati, reconheceu isso essa semana em entrevistas que ele deu, que o PSDB equivocou-se em não aceitar o resultado da eleição e em ter trabalhado para inviabilizar o governo com aquelas chamadas pautas-bomba. João Evangelista, de Maranguape 2, o PT tem candidato a prefeito em 2020? Veja, nós temos tido candidatos a prefeito aqui em Recife de muito tempo, né? Tivemos e ganhamos, desde 88 nós temos candidatos a prefeito, 88, 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016. É muito provável que tenhamos sim em 2020, mas isso é uma Pode ser outra a vez de Marília? Discussão. Pode, por que não? Rodrigo Soares, do Bom Dia. A bancada do PT votou contra o projeto da reforma trabalhista. No Senado, se eleito, qual será a sua posição e discurso em relação a essa reforma que retirou direitos históricos dos trabalhadores? Se, de certa forma, o senhor já deu um pouco essa resposta, votei né? contra. Ela já foi votada no Senado também. Eu votei contra. Sônia Lopes, do Derby. E a parceria com Jarbas Vasconcelos? Diante de tudo que ele falou sobre o PT, a pergunta é, essa aliança é moral? Para mim, representa o fundo do poço. Veja, na política nós temos que muitas vezes, pelas razões políticas superiores, né, fazer determinadas alianças, colocar em segundo plano certas divergências. Nós temos que acreditar na capacidade que as pessoas têm de mudarem a sua maneira de ver e pensar o mundo. Eu espero que essa seja uma situação, não é? Mas, como eu disse, o que moveu a realização dessa aliança foi garantir o interesse de Pernambuco. Tem uma pergunta aqui do Edivan de Tegipió, Edivan José de Tegipió. O atual governador e o PSB votaram pelo impeachment de Dilma. Hoje, o PT se alinhou ao PSB e tem o apoio de Jarbas, um adversário histórico. Como o senhor avalia essa aliança? Bem, eu já tive a oportunidade de dizer aqui, né? Na verdade, sobre essa questão do impeachment, o governador do estado, inclusive, já se manifestou dizendo-se arrependido, fazendo uma autocrítica, que acreditava que a saída de Dilma poderia fazer com que o país melhorasse, que haveria eleições diretas, e isso não se configurou. E tanto eu acredito nisso, que o PSB, apesar de ter apoiado o impeachment, mas o PSB se colocou na oposição ao governo Temer, foi contra todas essas reformas que a gente está discutindo aí, e nós temos que dar aos outros, não é, o direito de fazer uma autocrítica, de mudar seu posicionamento, de construir uma nova visão sobre o mundo. Candidato, existe sempre uma grande dúvida em relação
a verdade ou omissão da verdade ou meia-verdade a partir do discurso midiático. A televisão, os jornais, as emissoras de rádio, a própria internet vão se apropriando de discursos que muitas vezes confundem o público. Onde está a verdade? Inclusive, houve toda uma teoria em torno de um marco regulatório, e isso esteve muito forte no governo do PT, para regular os meios de comunicação no Brasil. Isso está ainda presente na visão do Partido dos Trabalhadores de exercer um outro tipo de controle sobre a comunicação no Brasil? Veja, primeiro existe ainda a pós-verdade, que eu acho que hoje é o que é mais sério, que é uma coisa repetida tantas vezes como se fosse uma verdade e que em cima do princípio de termina Goebbels, se transformando porque as pessoas acreditam. Aquilo que Joseph Goebbels já dizia, que era ministro da propaganda hoje nazista. Vale mais a opinião do que o fato concreto, em muitas situações. E isso a gente precisa combater. Mas, na verdade, não se trata de impor um controle, se trata de democratizar os meios de comunicação. Isso não significa interferir no conteúdo daquilo que é divulgado, na opinião dos órgãos de imprensa, não é nada disso. Mas é a gente impedir a concentração da propriedade dos meios nas mãos de pequenos grupos, de famílias especialmente. Nós garantirmos o direito da sociedade poder se expressar por vários mecanismos, por exemplo, as rádios comunitárias, as rádios educativas, as TVs educativas comunitárias, as TVs webs. Nós temos que criar uma situação em que, quanto mais meios de comunicação existam, maior será a possibilidade das pessoas terem acesso à diversidade que as informações têm, Então, isso sim nós vamos praticar. Se nós ganharmos a eleição, nós vamos combater esses monopólios da área de telecomunicações. O sistema de concessões pode mudar? Pode mudar, sim. Pode mudar, sim. Nós achamos, por exemplo, que é um absurdo que um mesmo grupo detenha rádio, televisão, jornal, revista, internet, enfim, isso tudo é muito negativo. Agora, nós podemos diluir esse processo, abrindo para que muito mais segmentos possam ter meios de comunicação, ou a gente pode fazer as duas coisas, abrir e restringir essa concentração de propriedade. Nós estamos caminhando já para o final do programa, mas a gente não tocou no ponto da educação, que é uma questão crucial, inclusive, para se pensar uma sociedade mais moderna, uma sociedade mais avançada em todos os sentidos, O que a gente pode fazer para ter uma educação melhor? Porque mesmo os resultados que são apresentados nas avaliações de IDEB, elas apresentam determinados dados. Quando a gente vai fazer um acompanhamento nas escolas, vê que há muita defasagem ainda. E na universidade a gente carece hoje de maiores investimentos. Cortes de bolsas, cortes na pesquisa, na ciência, na tecnologia, e tudo isso tem complicado a vida do brasileiro. Então, como resolver, como sanar de uma vez por todas a questão dessa educação tão importante para o Brasil? Olha, a educação no Brasil, ela já é historicamente uma área que tem muitos problemas. Mas é inegável que houve um avanço significativo nos governos do PT, especialmente na gestão do ministro Haddad, que hoje é nosso candidato à presidência da República. Ali houve políticas para o ensino universitário, para a pós-graduação, para o ensino básico, incluindo-se aí o ensino médio, o fundamental, o pré-escolar. Tudo isso teve política por parte do Ministério da Educação. E programas importantes foram construídos, como o Pronatec, como o ProUni, como o FIES, como o Ciências Sem Fronteiras, como a ampliação das universidades federais no Brasil inteiro, especialmente para o interior do Nordeste. E depois que o golpe foi dado, que Temer assumiu a presidência e o hoje candidato a senador Mendonça Filho assumiu o Ministério da Educação, nós vimos um desmonte desses programas. Basta ver a situação das universidades federais, inclusive da Universidade Federal de Pernambuco. A primeira medida é termos mais recursos
e temos a educação como prioridade. Nós temos agora 1 minuto para suas considerações finais. Por que o senhor é candidato ao Senado? Bem, eu sou candidato porque acredito e tenho sido reconhecido pelas pessoas como um parlamentar atuante, operoso, que ao longo desses 8 anos defendeu de forma muito renhida o seu estado, o estado de Pernambuco. O Senado representa os estados, a federação, que esteve sempre ao lado dos trabalhadores da cidade e do campo nos grandes debates que aconteceram nesse país. Alguém que tem hoje um reconhecimento nacional, fui líder do PT 4 vezes no Senado, líder do governo, líder da oposição, e tenho também um passado administrativo que me orgulha. Como ministro da Saúde de Lula, eu criei o SAMU, a Farmácia Popular e o Brasil Sorridente. E acho que todos esses atributos me fazem poder pedir hoje o voto do pernambucano para ficar mais uma legislatura lá no Senado Federal. Muito obrigado, candidato. Eu que agradeço. Obrigado a você que nos acompanhou, a você que mandou pergunta, ou que esteve simplesmente em casa refletindo sobre os posicionamentos daqui do nosso candidato. Então, a Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A gente retorna amanhã, no caso, terça-feira, com Eugênia Lima, candidata ao Senado pelo PSOL. Boa noite e até lá.